Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. Muitas vezes auxiliam o jogador que está surgindo lá com uma casa, um carro, uma ajuda para a família e tudo mais, e com isso, né, detém uma porcentagem muito grande do jogador. O Augusto entende que o Corinthians, pelo tamanho que tem, pode fazer isso com o atleta. Eu acho muito complicado, acho muito difícil na prática que isso seja feito. O jogador surge lá no Corinthians, o Corinthians vai dar atenção para todo jogador que surge na base, para dar uma casa, para dar um apoio e tudo mais, e com isso ficar com 100% do jogador. Nem todos os jogadores vingam. Como é que você vai fazer essa pesquisa e esse investimento inicial? É muito difícil, por isso que os empresários fazem o seu contrato de risco, inclusive, né? Eles apoiam e investem em jogadores que muitas vezes não vão virar. Fazem isso com 100, se um virar, né, eles já conseguem reaver todo esse valor investido. O clube não tem como fazer isso numa proporção gigantesca. Mas enfim, é uma ideia do Augusto Melo de ter jogadores, a não ser em parcerias, né, que aí eles fazem 80-20, jogador que surge no Corinthians, que o Corinthians detenha 100% para que ele seja negociado e o clube fique com o valor total para ele, né? Faz sentido essa ideia, mas é muito difícil de ser efetuada na prática. Falou sobre a gestão profissional, sobre conversar com todas as áreas, né, para que se tenha um executivo especialista na área, no futebol, ou seja, a ideia é contratar um diretor executivo de futebol que conheça o mercado para fazer contratações e tudo mais, que todos os contratos serão avaliados. Sobre o Renato Augusto, ele disse que por ele renovaria com o Renato, mas é óbvio que também precisa conversar com o Renato, né, para saber qual... Achei muito, assim... As respostas do Augusto, eu posso até não concordar com todas, né, como falei aqui da base, que eu acho um pouco mais difícil de acontecer. Posso discordar de algum momento em que, né, ele também não conseguiu ser muito claro nas suas ideias, ou ficou até se defendendo em relação a alguns ataques do André. Mas assim, o Augusto, na minha opinião, tentou debater e tentou colocar algumas das suas ideias, que a gente pode discordar ou não. O André Negão, cara, eu fiquei assustado, porque, de novo, vou repetir, não tenho relação com nenhum deles, não conheço o André Negão, deve ser um grande corintiano, tenho como informação que ele está sendo colocado, né, na linha de frente para ser o candidato a presidente por aquela troca de favores, né, de um apoio constante que ele deu aos grandes cabeças dessa chapa, né, André Sanches, Duílio Monteiro Alves, Roberto de Andrade. Então, os caras estão colocando ele ali para que hoje, né, ele consiga ser candidato, mas erraram no nome, né? Erraram na escolha. Ele não tem o menor preparo para estar ali. Participou de várias áreas do clube, como ele mesmo disse, diretor administrativo e tudo mais, mas assim, não demonstrou isso no debate. Não vou nem dizer que ele não esteja preparado para o cargo. Essa foi a impressão que ele passou de acordo com o debate. Porque ele não estava lá para debater. Ele estava lá para atacar o Augusto, inclusive com algumas questões de ordem pessoal, sendo que ele também tinha algumas fragilidades na área pessoal que o Augusto inclusive rebateu, nem vou entrar no mérito aqui, mas em algum momento assim do debate foi um ataque baixíssimo, de baixo nível, em que muitas vezes o André não sabia como colocar determinada pauta e ia para o ataque. Ia para o ataque dizendo que o candidato, o seu oponente não sabia, não estava entendendo aquilo que ele estava dizendo. Cara, assim, aí foi falar da natação, do clube social, se perdeu completamente e depois cometeu aquela gafe, né, de dizer que em 2006, quando ele chegou, o clube não tinha CT, o clube não tinha isso, não tinha aquilo e não tinha Mundial, esquecendo do Mundial de 2000. Então, assim, perdido, sem ter noção de onde estava, da importância não só do cargo, mas também do espaço que ele estava ocupando ali para poder representar o Corinthians, e não me convenceu. Em nenhum ponto o André Luiz de Oliveira me convenceu que pode ser o presidente do Corinthians. O Augusto, como eu disse, não foi um cara que encheu os olhos, mas repito, tentou debater ao menos. Não sei se ele era o melhor para o Corinthians nesse momento. O fato é que o outro, assim, não condiz, gente, com o tamanho do Sport Clube Corinthians Paulista. E como eu disse, essa eleição vai acontecer no 25 de novembro, com uma restrição muito grande em relação a quem pode votar, e a gente vai ver se essa chapa que comanda o Corinthians há muito tempo vai continuar,
ou se a gente vai ter uma renovação. E se essa renovação, que não é renovação em transparência, ou enfim, uma renovação de poder, se vai ser bom para o clube também, eu também não tenho convicção em relação a isso. Eu fiz aqui um resumo do meu sentimento, da minha impressão em relação ao debate dos dois sobre vários temas, né? Base, Renato Augusto, reformulação de atletas, né? De elenco, melhor dizendo, ataques pessoais, né? Que eu acho que não tem muito a ver naquele momento, vale pro folclore, pra audiência, pros likes, né? Que todo mundo fica, olha ali, o cara tá fazendo isso. Fica uma coisa meio circo, assim, mas não tem muito a ver com aquilo que o torcedor quer saber, que é futebol, que é investimento. E aí o André também se perdeu quando ele foi falar sobre a questão da dívida, né? O Corinthians está tentando aí encerrar o ano com esse turnaround que eles falam, né? Você virar e ter uma despesa menor do que a tua receita. Só que também é verdade que por conta de vendas muito grandes que aconteceram esse ano, isso pode acontecer. Só que essas vendas foram muitas vezes de valores menores do que poderiam, como é o caso do Pedro. Que aí você não precisa passar pelo conselho, né? Você vende num valor muito abaixo, não precisa passar pelo conselho, pelo estatuto, você vende um jogador que teria um potencial de mercado lá na frente e você resolve a questão do balanço. Foi essa medida que essa atual gestão tomou, para que o balanço fosse positivo ao final da temporada. Então tem alguns meandros também, e que nem isso o André soube explicar. Mas, enfim, não é a gestão dele, como ele disse, né? Ele vai pegar o clube, se for eleito, a partir... Salve, torcedor corintiano, tudo bem com vocês? É isso aí, meus amigos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreve no canal, deixe seu comentário, seu vai Corinthians. Ativa os sininhos aí nas notificações, vamos torcer e emanar energias positivas aí do nosso Coringão. Ok? Forte abraço aí, até o próximo vídeo, tamo junto, tchau, tchau.